Bom, esse é um vídeo sobre o terminal do Linux, tá? Eu já tinha feito um vídeo, mas teve um problema na gravação, então eu estou refazendo. Tá? Então eu estou aqui no terminal, dentro de uma certa pasta. Tá? Aqui eu tenho dois arquivos, arq1.txt, arq2.txt, e eu também tenho uma subpasta. Tá? Então deixa eu mostrar alguns comandos para vocês. Primeiro, um comando útil é o pwd, para você saber qual é o caminho, né, que você está, onde você está no sistema de arquivos. Então aqui eu estou em /users, /shoeire, /test, que é o nome da minha pasta, né? E eu posso entrar e sair de pastas usando o comando cd, certo? Que eu vou digitar cd e para qual pasta eu quero ir. Para qual pasta eu quero ir pode ser tanto um caminho relativo quanto um caminho absoluto. Então, por exemplo, eu posso ir para a minha subpasta, né? Ou eu posso... Então agora eu estou dentro da subpasta. Eu posso voltar usando dois pontos, certo? Para voltar para a pasta anterior. Eu também poderia entrar na minha subpasta através de um caminho absoluto, né? Então se eu digitar /users, /shoeire, /test, /subpasta, eu entro na minha pasta aqui, subpasta, tá? Ok, então vamos voltar aqui. Outro comando útil é cat, e o nome de um arquivo, né? Nome relativo ou absoluto de um arquivo, para ver o conteúdo de um arquivo. Então esse é um arquivo txt que está escrito conteúdo do arquivo 1. Então com cat eu consigo ver esse cara. Cat arquivo 2, por exemplo, para ver o conteúdo desse cara, né? Eu também posso comparar dois arquivos usando o comando diff. Então arq1.txt, arq2.txt, né? E ele está mostrando o que difere de um arquivo para o outro. Então ele está mostrando que a primeira linha desses arquivos é diferente. Então no primeiro arquivo, e ele indica isso pelo esse menor, a gente tem conteúdo do arq1, e no segundo arquivo a gente tem conteúdo do arq2, né? Que mais? Eu posso listar o conteúdo de uma pasta usando o comando ls, né? Já tinha feito esse comando antes. Então ls mostra o que a gente tem numa pasta, tá? Quais são os arquivos que a gente tem numa pasta. Mkdir cria pastas. Tá? Então, mkdir, posso criar uma subpasta 2, por exemplo, né? Agora eu tenho a subpasta 2. Touch cria um arquivo vazio, basicamente. Também ele faz outras coisas, mas não vou entrar em detalhes aqui. Tá? Então, posso criar um arquivo 3.txt, por exemplo, se eu quiser criar um arquivo vazio. E eu posso também... fazer coisas do tipo copiar, mover ou remover arquivos e pastas, tá? Então, eu vou começar movendo, tá? Então, se eu quiser mover o arquivo 3 para a subpasta, por exemplo, eu vou digitar mv, que é o comando de mover, né? Move. O arquivo que eu quero mover e para onde eu quero mover ele, tá? Então, a primeira parte é um caminho, né, para um arquivo ou pasta que eu quero mover, e o segundo aqui é também um caminho para qual pasta eu quero que esse arquivo vá. Novamente, eu posso usar caminhos relativos ou caminhos absolutos, tá? Então, eu movi o arquivo 3, então se você olhar aqui, o arquivo 3 não está. Se você digitar o ls e der uma pasta para ele, ele mostra o conteúdo daquela pasta, tá? Então dá para ver que lá em subpasta 2 eu tenho o arquivo 3.txt, né? Eu também posso mover, por exemplo, de uma subpasta para outra subpasta sem problema, tá? Então, por exemplo, eu posso mover um arquivo que está na subpasta para cá, certo? Então não precisa ser um arquivo que está na pasta que eu estou trabalhando. Aqui eu vou colocar qualquer endereço que eu quiser de arquivo, né? Qualquer
localização de arquivo, seja um caminho absoluto ou seja um caminho relativo. E aqui também, um caminho relativo ou absoluto para uma pasta. Então, agora se você olhar, o arquivo está em subpasta, mas a subpasta 2 está vazia. Renomear um arquivo funciona, na verdade, através do comando move também. Tá? Então, eu posso mover o arquivo 1.txt, por exemplo, para novo nome.txt. Tá? Então, isso é a forma que eu tenho para renomear arquivos e pastas. Basicamente, é fazer um move, né? Mudando o nome do arquivo. Eu posso fazer os dois ao mesmo tempo também. Então, por exemplo, eu posso querer mover o novo nome.txt para a subpasta, certo? Com um terceiro nome txt aqui, por exemplo. Então, eu não só estou movendo o novo nome txt para a subpasta, mas lá ele vai chamar, na verdade, terceiro nome.txt. Então, se você olhar aqui, o novo nome sumiu. Se você olhar subpasta, você vai ver que está lá o terceiro nome. E se eu ver o conteúdo, né, desse terceiro nome, você vai ver que é o conteúdo do arquivo 1, porque ele originalmente era o arquivo 1, né? Então, isso é mover, você pode copiar arquivos, tá? Então, esse vai fazer muito parecido com o move, só que você vai usar o cp, né? E o cp, então, você vai copiar um certo caminho relativo absoluto, né? Por um certo lugar, né? Com um certo nome. Então, você pode, por exemplo, copiar para cá, certo? Então, eu copiei o arquivo 2.txt para um novo arquivo chamado arquivo 3.txt. Então, você pode ver aqui que o conteúdo é o conteúdo do arquivo 2. Né? Você também pode copiar para uma subpasta se você quiser. Né? Inclusive, passando um nome de arquivo, né? Ou sem passar o nome de arquivo, né, que ele vai copiar com o nome original do arquivo. Né, então, eu copiei arquivo 2.txt para a subpasta, ele copia para lá chamando arquivo 2.txt. Nessa outra versão aqui, eu copiei para lá já chamando de arquivo 4.txt. Né. Se eu quiser apagar arquivos, eu posso escrever rm de remove, né, e passar um arquivo que eu quero apagar. Então, eu apaguei aqui meu arquivo, né? Esse arquivo não vai para a lixeira, ele é simplesmente apagado mesmo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Se eu quiser remover uma subpasta, eu não posso. Tá? Para remover uma subpasta, eu tenho que usar um comando que vocês têm que usar com extremo cuidado, que é o rm-rf, tá? Porque ele realmente pode apagar muitas coisas do seu computador, se eu não tomar cuidado.